Olá, graça e paz, povo de Deus. Uma ótima sexta-feira, para a glória de Deus, amém? Amém. Vamos lá, amados, então a palavra de Deus, eu estava meditando lá no livro de Provérbios, né? Deus é lindo. Meditando lá no livro de Provérbios e depois de ter feito toda a palavra, né? Deus começou a ministrar outra palavra para mim. E essa palavra já estava semana passada na minha mente, na minha cabeça, né? Pensando nesta palavra, porque a gente conversando com as pessoas falam, né, das suas preocupações. Preocupações com o marido, com o filho, com as finanças. Então, eu decidi fazer o que o Espírito Santo estava me induzindo, me conduzindo, né? Que era para lá para o livro de Mateus. Vamos meditar na passagem que está lá no livro de Mateus, capítulo 6. Vamos ler a partir do versículo 25, né? Que fala das preocupações da vida. Então, eu não sei se tem alguém preocupado, mas preocupação é algo que todos nós temos, algo que nos preocupa, né? Que a gente pensa, que a gente ora, coloca nas mãos de Deus, porque às vezes quando nos preocupa, nem sempre nós temos a solução. Mas a palavra diz para nós não nos preocuparmos com a nossa própria vida, né? É o que a palavra de Deus diz, amados. Não nos preocupeis com a sua vida. Imagina só, mas não, será que tem como a gente não se preocupar com a nossa vida? Então vamos meditar nessa palavra lá de Mateus 6, a partir do versículo 25. E vamos ler também ao final o livro de Salmos, o Salmo 91, e vamos orar. Amém? Então vamos cantar um louvor. Se Deus criou o céu e a terra, Deus fez para nós tudo ao meu redor. Deus fez para nós tudo ao meu redor. Espírito de Deus vive sobre as águas. Disse Deus e haja luz. Não veio feito por Ele, nosso Senhor, para que não faltasse nada para nós. Deus é muito bom, sou em tudo, para que não faltasse nada para nós, nada para nós. Céu e a terra, Deus fez para nós tudo ao meu redor. Deus fez para nós tudo ao meu redor. Espírito de Deus via sobre as águas. Disse Deus e haja luz. Não veio tudo foi feito por Ele, nosso Senhor, para que não faltasse nada para nós. Deus é muito bom, eu sou em tudo, para que não faltasse nada para nós, nada para nós. Glória a Deus, aleluia, né? Deus é muito bom, Ele fez tudo para nós, amém? Amém. Se você está preocupado, deixa eu te dizer que Deus está cuidando de tudo, amém? Glória a Deus.
Vamos orar, amados? Vamos entregar essa live ao Senhor, entregar esse momento de oração. Amado Deus e poderoso Pai, te entregamos e consagramos ao Senhor essa live, esse momento de oração, de palavra, de louvor, para declarar que o Senhor é Deus, que o Senhor é poderoso, que o Senhor é maravilhoso. Para declarar, Pai, que nós cremos no Senhor, que nós confiamos em Ti e dependemos de Ti, Pai. Em nome de Jesus, venha guardando, protegendo, suprindo, Pai, as necessidades do Teu povo, Senhor. Que o Senhor já sabe, que antes mesmo de nós orarmos e pedirmos, o Senhor já sabe do que nós estamos precisando, Pai. Venha guardá-los, protegê-los, livrá-los de todo mal, de toda preocupação, de toda ansiedade, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. 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 Glória a Deus. Desculpa, eu tive que Glória a arrastar o banco aqui. Vamos então lá no livro de Mateus. Mateus 6. Eu adoro meditar no livro de Mateus, é um livro maravilhoso, né? Livro de Mateus, vamos ler a partir do versículo 25. Fala do capítulo ali, né? De um trecho que fala sobre as preocupações da vida. Vamos ler, preste atenção na palavra. Se você está preocupado com alguma coisa, preste atenção que eu acho essa mensagem particularmente ela maravilhosa, né, para a nossa vida. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem, dizendo: o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Veja o que a palavra está dizendo, que não é para nós nos preocuparmos com a nossa própria vida, né? Quanto ao que comer ou beber, nem quanto ao nosso próprio corpo, nem quanto ao que nós vamos vestir, né? E a Bíblia diz, não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa. E diz que é para nós observarmos as aves do céu. Elas não semeiam, elas nem colhem, nem armazenam em celeiro, e contudo o Pai Celestial as alimenta. Olha só que coisa, né? Às vezes a gente se lança no mar da preocupação, se preocupa com o filho, né, que tem que alimentá-los, que tem que vesti-los, se preocupa com o neto, se preocupa com o irmão, com o pai, com a mãe. Se não é o que vestir, é o que comer. Se não é o vestir, o comer é o pagar, é a conta, são os recursos, né? Às vezes é o trabalho, não recebi ainda, não entrou os meus salários, não. São muitas as preocupações, né, amados, que a gente faz. Um gasto ali que era um gasto inesperado que eu fiz, agora tenho que pagar. São muitas as preocupações que podem, né, tirar a nossa paz, né, nos deixar ansiosos. Mas saiba que o ato de nós nos preocuparmos, por que a palavra de Deus diz
que não é para nós nos preocuparmos. Porque quando você se preocupa, você está lançando uma mensagem no mundo espiritual, você está dizendo que você não confia em Deus. Porque o cristão, a nós cristãos, nos é dito, entregue tudo em oração, né? Através da oração, da súplica. Então, ao invés de se preocupar, vá, dobre o seu joelho e ore. Porque Deus, Ele é Deus que provê, Ele é Deus de provisão, Ele é Deus que supre as necessidades do seu povo. Mas às vezes a gente, mesmo pedindo, mesmo orando, a gente se preocupa, né? A gente fica olhando para um lado, olhando para o outro, pensando como é que eu vou pagar isso, como é que eu vou fazer isso, como que eu vou fazer aquilo. E a palavra está sendo bem clara, né? A palavra. Que não é para nós nos preocupar principalmente com a comida, o que nós vamos colocar na nossa mesa para nossa família comer, com a roupa que nós vamos vestir, né? E quantas vezes eu mesma com criança pequena diz assim, a roupa do fulaninho já, né, já era, tá pequeno já. Então a gente pensa assim, meu Deus, me ajuda, né, a trabalhar, ter força para comprar tudo que precisa, porque filho precisa calçar, precisa comer, são realidades, né? Quem nunca se preocupou com isso, tendo filho? Que bom, que maravilhoso. Mas a palavra de Deus nos diz que Deus, Ele provê para os pássaros, para as aves do céu. E elas não semeiam, elas não colhem, elas não têm um lugar para armazenar aquilo que elas precisam, que é o alimento. Mas Deus, né? O Pai Celestial que alimenta ela. Então, se Deus ele cuida das aves, cuida dos pássaros, Ele vai cuidar de nós também. E o que Deus diz hoje com esta palavra é para nós evitarmos as preocupações, para nós evitarmos a ansiedade. Muitas vezes a ansiedade sequestra a nossa fé. Aonde era para nós estarmos olhando para Deus, crendo em Deus, confiando em Deus, dobrando nosso joelho e orando, pedindo, Pai, supra as minhas necessidades. Porque a palavra de Deus diz que antes mesmo de nós pedirmos, Ele já sabe o que nós estamos precisando. E Ele já está trabalhando naquilo que nós estamos precisando. Nós precisamos é ver com os olhos da fé. Nós precisamos é confiar em Deus. Então, antes de se preocupar, ore. Em vez de se preocupar, ore. Amém? Para que Deus venha suprir, porque às vezes nós nos preocupamos e daqui a pouco a provisão está chegando, daqui a pouco o alimento está chegando, a roupa está chegando, né? Daqui a pouco o recurso está chegando, Deus coloca na mente de alguém para te abençoar, Deus traz alguém que precisa de um serviço, do serviço que você está prestando, e aí você já tem o recurso, você já está trabalhando, o recurso já está entrando, o problema já está desaparecendo, né? Então, nós precisamos mesmo é confiar que o Pai Celestial está cuidando, está no controle, né? Então, põe a fé em Deus, confia em Deus, entregue seus problemas, a sua vida a Deus, né? Porque a palavra está dizendo que o Pai Celestial alimenta as aves. E diz, não tem vocês muito mais valor do que elas? Será que nós não temos muito mais valor que as aves que estão voando aí no céu? A palavra de Deus diz, nos questiona, né? Será que nós não temos mais valor do que elas? Né? Deus não deu o seu Filho único, né? Por amor à humanidade, para morrer por nós à toa. Ele tem um cuidado, uma proteção especial com cada vida. Ele cuida da nossa vida nos mínimos detalhes, amados. Veja que a palavra ela é clara nisso, né? E diz, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Então, a palavra está dizendo que nós não podemos acrescentar horas, né? Uma hora que seja a nossa vida por nos preocupar. A gente pensa que se preocupar, estamos fazendo alguma coisa, não estamos fazendo nada demais. Não vai resolver o problema, né? Não vamos ter uma hora a mais de vida. Então, pare de se preocupar. Pare de se preocupar, entregue a Deus na oração, na súplica, tudo que é motivo das suas preocupações. E Deus, Ele está no controle, né?
Por que vocês se preocupam com roupas, diz a palavra de Deus, questiona a palavra? Veja como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, se hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais vocês, homens de pequena fé? Então, Deus, cuida também das nossas roupas. Deus também cuida de vestir, de nos vestir, E o texto está dizendo, não agimos como homens de pequena fé, nos preocupando com o que vestir e com o que comer. E diz a palavra, não se preocupe, dizendo o que vamos comer, o que vamos beber ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, Pois o Pai Celestial sabe que vocês precisam dela. Então, que nós venhamos buscar colocar o reino de Deus em primeiro lugar, a justiça de Deus, o reino de Deus e a justiça. E todas essas coisas, o que é todas essas coisas, amada? Nos serão acrescentadas. O Pai vai acrescentar a comida, a roupa, o recurso, tudo que você e sua família precisam. Mas o recado da palavra hoje é ore em vez de se preocupar. Confia em Deus em vez de se preocupar. E creia que você não é pagão, você é cristão. Então confia em Deus. Não se entregue à preocupação. Ele está cuidando de tudo. Ele continua cuidando da sua casa, da sua vida, do seu filho. Ele sabe as contas que você tem para pagar. Ele sabe que você precisa do recurso. Ele sabe que tem alguém na sua família que está doente, que você também está preocupado. Então entrega tudo na oração, entrega tudo nas mãos dele, que o controle não está nas nossas mãos, o controle da nossa vida está nas mãos de Deus. Mas que nós possamos orar e confiar em Deus. E não vivermos preocupados, Porque cada dia existe um problema, Que a gente cuide de um problema a cada dia, que a gente não se preocupe com o dia de amanhã. Muitas vezes Deus já está trabalhando no nosso amanhã e nós estamos ansiosos, Ansiosos. E Jesus Cristo dizia, não andem ansiosos por coisa alguma, nem preocupação e nem ansiedade, porque se preocupar, Eu estou me preocupando antes, talvez Deus já tenha solucionado, a coisa ainda só não aconteceu e eu estou perdendo meu tempo me preocupando. Então, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Amém, amados? Então, Amém. Essa é a palavra de hoje, apenas isso, não se preocupe. Ore, entregue ao Senhor, Ele está no controle de tudo, Ele vai suprir as tuas necessidades, as necessidades da tua família, as necessidades daqueles a qual te preocupam. Então, relaxe, descansa no Senhor, confia nele e o mais Ele vai fazer, amém? Ele vai ouvir as nossas orações e Deus, Ele ouve e responde. Você crê nisso? Eu creio. Glória a Deus. Aleluia. Então, se tem alguém aí preocupado, pelo amor de Deus, não se preocupe mais. Confia em Deus, tá? Confia nele que o mais Ele vai fazer. Vamos declarar o Salmo 91 e depois nós vamos orar. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és meu refúgio, minha fortaleza, meu Deus em quem confio. Pois Ele livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele cobrirá com as suas penas e sobre suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nem o mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que te protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece com teu pé em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama. Eu resgatarei, eu protegerei, pois conhece meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo, vou cobri-lo de honra, vida longa lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação.
Amém, amados? Vamos Amém. orar então? Vamos orar? Amado Deus e poderoso Pai, eu sei, Pai, que talvez tenha aqui pessoas preocupadas, Senhor, com a sua vida, preocupadas quanto ao que comer, beber, preocupadas com a sua própria saúde, com o seu próprio corpo, Pai. Mas a tua palavra vem nos dizendo que a vida não é mais importante que a comida e o corpo não é mais importante que a roupa, que o Senhor alimenta as aves do céu e elas não têm aonde armazenar, aonde guardar, não têm celeiros, mas o Senhor está cuidando delas, alimentando elas. E nós, Pai, nós temos muito mais valor do que elas. Nós sabemos que o Senhor cuida de nós, Pai. Mas que nós venhamos, Senhor, não nos preocupar com estas coisas. Que nós possamos confiar no Senhor. Entender que tudo nós entregando na oração, o Senhor está trabalhando em nossas vidas. Que nós possamos confiar no Senhor. Pai, eu te peço, toma a vida delas em tuas mãos. Supra as necessidades. Repreende toda a preocupação, toda a angústia, toda a ansiedade, Pai. Que eles possam confiar no Senhor, confiar que o Senhor irá alimentá-las, vesti-las, que o Senhor irá prover o recurso que elas estão necessitando para pagar as contas, para pagar aquele trabalho de última hora que foi preciso fazer através de um imprevisto, que o Senhor já está abrindo as portas de emprego, que o Senhor já está trazendo o alimento, o calçado, a roupa, tudo aquilo que elas precisam, Pai. Que nós possamos apenas nos preocupar em colocar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, para que estas coisas, as coisas que foram citadas, sejam acrescentadas em nossas vidas, que o Senhor venha prover, que o Senhor venha trazer as bênçãos, os recursos, a provisão, tudo que eles estão necessitando, Pai, em nome de Jesus, e que ninguém venha viver preocupado, ansioso com o dia de amanhã, porque a cada dia basta o seu próprio mal, Pai. Pai, venha guardando dos lastos, embaraço, de toda angústia, de toda aflição, livre de toda obra contrária, pragas, maldições, toda investida do maligno, em nome de Jesus, venha cair por terra. Guarda a mente e o coração dos teus filhos e filhas e dê a paz a eles, Pai. Em o nome de Jesus. Amém, Amém. e amém. Amém, amados? Amém. Então fica na paz do Senhor Jesus. Lembra que não é só de pão que viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Não esqueça de meditar na palavra, né? A palavra de Deus, ela tem um conselho para cada dia da nossa vida, para cada situação que a gente passar. A palavra tem uma solução, a palavra tem um conselho, né? E isso é luz para a nossa vida. Amém? Amém. Então fica na paz do Senhor Jesus. Nós voltamos amanhã na oração pelos enfermos.